Olá, meus irmãos, que bênção poder estarmos juntos na presença do Senhor, estudando a Sua palavra. Vamos hoje dar sequência aos nossos estudos a respeito do Evangelho de João. E hoje, João capítulo 14 e o capítulo 15. Então, eu quero desde já orar por você, para que esse seja um tempo de edificação na nossa vida. Vamos orar? Pai, que o Senhor ministre o nosso coração através da tua palavra. Seja o tempo de crescimento, edificação. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 7. Como os nossos estudos são pincelados, né? Extraímos alguns textos para que possamos comentar a respeito deles dentro de cada capítulo. Então, capítulo 14, a partir do verso 7, de 7 a 17, e o verso de número 24. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? E o verso 24. Digo-vos, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Então vamos aos nossos comentários, né? Sabendo que Jesus é o revelador do Pai, versos 7 a 11. Jesus diz aos discípulos que conhecê-lo é conhecer o Pai. Essa declaração levou Filipe a fazer uma pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Está no verso 8. Até então, os discípulos não tinham compreendido que aquele que vê Jesus vê o Pai, pois Jesus e o Pai são um. Três verdades aqui, algumas verdades são enfatizadas, né? São três. Em primeiro lugar, Jesus é a exegese do Pai. Jesus já havia afirmado: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então, João capítulo 1, verso 18. Agora, diz que quem o conhece, conhece o Pai. Está no verso 7 do capítulo 14. E quem o vê, também vê o Pai. Verso 9. Jesus é a exegese de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Está em Hebreus 1:3. Em segundo lugar, Jesus é o arauto do Pai, isso é no verso 10 desse capítulo 14. Jesus não é apenas um com o Pai, mas é também o porta-voz do Pai. O que ele fala, não fala por si mesmo, mas fala da parte do Pai. As obras que ele realiza, não as realiza por si mesmo, mas o faz pelo poder do Pai. Em terceiro lugar, Jesus é o agente do Pai, verso 11.
A evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é o que o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Ele é o agente do Pai, é o Verbo criador, o Pai e ele trabalham até agora. E louvado seja Deus por isso, né? Jesus disse, né, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mesmo quando nós não estamos percebendo o agir de Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, na minha vida e na sua vida, para que a vontade dele se cumpra, mesmo em tempos difíceis, em tempos de provação, em tempos de aperto. Deus se faz presente e continua trabalhando na nossa vida. Nós somos essa obra inacabada de Deus. Deus está trabalhando em nós, para trabalhar através de nós, para abençoar a vida de outras pessoas na estrada da vida. Você crê nisso? Jesus subirá para o Pai, mas o Pai, em resposta à sua oração, enviará o Espírito Santo, outro Consolador, para estar para sempre com a igreja, consolá-la em suas angústias e guiá-la pelas veredas da verdade. Então, vamos analisar isso. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o Consolador semelhante a Jesus. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. O Espírito é Deus com os mesmos atributos do Pai, do Filho. Um teólogo, Anderson, diz que o Espírito é outro Consolador e não um Consolador diferente. Em segundo lugar, o Espírito Santo é o Consolador permanente dos discípulos. Isso é no verso 16. Para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos, daria a eles consolo, direção e poder para testemunhar. Nas horas mais amargas daria consolo, nas horas mais confusas daria direção, nas horas mais cruciais daria poder. E é assim que ele faz na minha vida e na sua vida. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é a fonte da verdade, verso 17. O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito Santo, pois o mundo anda na direção do engano, alimentado pela mentira, perdido no amanharado de ideias erradas. O Espírito Santo é a fonte de verdade e ele inspirou as Escrituras e nos ilumina a mente para que possamos entender as Escrituras de acordo com a perspectiva divina, dentro do seu texto, do seu contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, não é verdade? Em quarto lugar, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, verso 17. Vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos. Isso é o verso 22. O Deus Emanuel, o Deus conosco, voltou para o Pai. Mas o Espírito Santo, o outro Consolador, não apenas está conosco, mas também está em nós. Ele não veio apenas para habitar entre nós, mas também morar em nós. Nosso corpo transformou-se num lugar santíssimo, no santo dos santos de sua habitação. Isso é tremendo, né? Forte isso. Jesus vai para o Pai, mas deixa com seus discípulos a sua paz. Essa paz não é a mesma que o mundo dá. A paz do mundo é apenas uma trégua, é apenas ausência de problemas. E concordo com D.A. Carson, um teólogo, quando ele diz que o mundo não tem o poder de dar paz. Há tanto ódio, egoísmo, amargura, malícia, ansiedade e medo, que toda tentativa na direção da paz é rapidamente submergida. A paz de Cristo é a alegria inefável no meio da luta. E a presença sobrenatural na fornalha. É a proteção segura na cova dos leões. É a coragem inabalável no ventre da morte. A paz de Cristo é a paz que defende nosso coração e a nossa mente da invasão, da ansiedade, dos problemas da vida, da certeza do controle do Senhor e do seu cuidado na nossa vida. Amém? E agora, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 18
a 21. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Vamos aí algumas verdades. Somos amigos de Cristo, por isso o mundo nos odeia. Tiago, irmão do Senhor, declara que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. O evangelista João diz que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está em João 2,15. Agora, Jesus deixa claro que os discípulos serão odiados pelo mundo pelo fato de que serem seus amigos. Um teólogo, William Barclay, explica que quando João escreveu seu evangelho, já fazia muito tempo que esse ódio contra os cristãos já havia começado. O governo romano considerava os cristãos pessoas desleais ao império, uma vez que se recusavam a adorar o imperador como uma divindade. Então, nesse sentido, nós vamos destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. O mundo aqui é um mundo sem Deus, organizado em oposição a Deus e por essa razão oposto ao seu povo. Porque não somos do mundo e para fora do mundo fomos escolhidos por Cristo para sermos o seu povo. O mundo nos encara como estrangeiros e nos odeia, assim como odiou a Cristo. Jesus adverte seus discípulos quanto às perseguições que deverão suportar por sua causa. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Está em Mateus capítulo 10, verso 22. Está de acordo com a vontade divina, de acordo do lado da palavra de Deus, nem sempre vai ser sinônimo de agradar as pessoas, de agradar todo mundo, de agradar as leis desse mundo. Por isso que a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, precisa estar acima de qualquer lei humana. O ódio do mundo por Jesus esteve presente desde o início do seu ministério público e nunca se extinguiu. Werner de Boer diz que com razão aqueles que foram convocados para o amor, os que vivem no amor uns pelos outros, esses devem ao mesmo tempo saber com toda clareza que precisam viver num mundo de ódio. E a primeira resposta do mundo aos discípulos de Jesus é o ódio. Em segundo lugar, o mundo nos persegue porque somos servos de Cristo. Verso 20 e 21. O Senhor relembra aqui o que havia ensinado antes, no capítulo 13, verso 16. Uma vez que o servo não é maior do que o seu Senhor, e o Senhor foi perseguido pelo mundo, logo nós, servos de Cristo, que agora somos seus amigos, certamente seremos também perseguidos pelo mundo. O mundo, na verdade, não nos odeia. Odeia o nome de Cristo em nós. Odeia-nos porque não conhecem a Deus. Quando Saulo de Tarso foi derrubado ao chão no caminho de Damasco, a pergunta de Jesus a ele não é interessante. Ele diz o seguinte: por que você persegue a igreja? Por que você persegue meus discípulos? Por que você persegue meus servos? Ou por que você persegue meus amigos? A pergunta foi: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo perseguia Cristo na vida dos discípulos de Cristo. Interessante isso, né? Eu concordo com um outro teólogo, D.A. Carson, quando ele diz que o maior perigo que os discípulos enfrentarão em relação à oposição do mundo não é a morte, mas a apostasia. Aqueles que perseguem a igreja julgam com isso prestar culto a Deus. Não há nenhum radicalismo mais perigoso do que o religioso. Jesus fala que a perseguição contra os seus discípulos e amigos virá com viés religioso. Eles serão expulsos das sinagogas e mortos, e com isso julgarão estar prestando culto a Deus. Olha que interessante.
expulsos das sinagogas e mortos, e com isso julgarão estar prestando culto a Deus. Uma perseguição com viés religioso. Hoje estamos vendo o crescimento espantoso da cristofobia. A religião mais perseguida do mundo é a cristã. O mundo ainda odeia Cristo, por isso persegue Cristo na igreja. Que possamos estar atentos, vigilantes, seguindo e vivendo a nossa missão, sendo de fato amigos de Cristo, não negociando os valores do reino, os valores da palavra do Senhor, mesmo que o mundo nos odeie, mesmo que sejamos perseguidos, que possamos perseverar, porque a nossa pátria não é aqui. Apesar de sermos cidadãos aqui, mas somos cidadãos acima de tudo do reino dos céus. Que possamos obedecer a Cristo, ao nosso Rei, ao nosso General, ao Senhor dos Senhores, aquele que deu a sua vida por nós. E também precisamos dar a nossa vida por Ele, que possamos segui-lo a cada dia, levando a nossa cruz. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa ter abençoado grandemente a sua vida, que seja um tempo de reflexão. Até o nosso próximo encontro para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.